semente era pequena, ninguém podia crer que um dia ela pudesse crescer como cresceu. Nem mesmo quem na terra com zelo a semeou podia ter a ideia do que ela se tornou. Semente somos todos que temos coração. Semente é quem procura servir o seu irmão. Semente somos todos que temos coração. Semente é quem procura servir o seu irmão. Então, bom dia a todos vocês. Vamos iniciando mais uma semana, 17ª semana do Tempo Comum, retomando as parábolas, que Jesus tem pronunciado diante das multidões, explicado aos seus discípulos, e temos ouvido essas parábolas nesses últimos domingos, e durante a semana temos tido a oportunidade de retomar até didaticamente como a liturgia nos propõe, para assim podermos aprofundar esse ensinamento de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, o trecho do Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 31 ao 35. E sempre lembrando que este capítulo 13, que geralmente é chamado de o discurso das parábolas, o ensinamento de Jesus sobre o reino dos céus, e aqui o evangelista concentrou 7 parábolas, portanto um número muito simbólico, para falar de um conteúdo muito importante da pregação de Jesus, que é o reino dos céus. Já no início da pregação de Jesus, e até mesmo ao longo da sua missão, nós vamos encontrar sempre o reino dos céus como a grande proclamação que Jesus faz da chegada, da proximidade. Ele até mesmo envia os seus discípulos, dizendo, pelo caminho anunciem, o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está se aproximando. E, portanto, se Jesus anuncia o reino, então o seu ensinamento, não só as suas palavras, mas também as suas atitudes, os seus sinais, os seus milagres, estão sempre em função da proclamação do que é o reino dos céus e da sua proximidade e também da sua instauração. Porém, é importante a gente lembrar isso que no versículo 35 se diz: para se cumprir o que foi dito pelo profeta, na verdade é a citação de um Salmo 74, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, através das parábolas, Jesus também faz a revelação. E como nós ouvimos no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, aquele momento em que Jesus faz uma oração de ação de graças, Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, essa revelação de Jesus exige que, de fato, se tenha um coração humilde, simples, não prepotente, não de alguém que sabe tudo, que não precisa aprender nada,
porque, caso contrário, de fato, não vai, né, compreender aquilo que Jesus está ensinando sobre o reino dos céus. Sobretudo porque a parábola, que tem um elemento de comparação, ela deve nos fazer refletir sobre uma realidade que nós ainda não conhecemos, com um confronto com uma realidade que já conhecemos, mas não há uma identificação. Então, quando Jesus diz o reino dos céus é como uma semente de mostarda, ele não está fazendo uma identificação. Isso é óbvio, né? Isso é claro. A gente está dizendo algo que todo mundo entende, né? Que não é uma identificação. O reino de Deus é uma semente de mostarda, mas o reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Então aqui nós já temos uma imagem bem dinâmica, né? Porque se houvesse uma identificação do reino de Deus com a semente, então seria algo estático. Mas aqui Jesus não diz que é identificado a uma semente, mas a uma ação. Isto é, há um dinamismo. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Então vejam que é uma imagem muito complexa, muito densa. Tem um dinamismo vital e não apenas uma figura para fazer uma comparação. E é justamente nesta imagem, não é, dinâmica, não é, nessa comparação que Jesus faz com uma realidade já conhecida, que vai se revelar algo escondido, ou seja, algo que ainda não se conhece. Mas evidentemente algo que transcende, não é, o próprio horizonte histórico, não é, o horizonte que nós, né, tocamos, né, que nós estamos vivenciando, porque o reino dos céus é a soberania de Deus, é o reinado de Deus que já está presente na sua criação. Por isso que tantos salmos que cantam as obras de Deus, né, tem quase como um refrão, que Deus é rei, se vestiu de majestade, né, todas as suas obras proclamam isso. Então o reino dos céus está já manifestado, né, na criação, naquilo que Deus de fato chamou a existência, mas que vai para além disso, né? Porque é a vida em Deus, né? E portanto Jesus vem anunciar isso. E não há como dizer isso numa linguagem humana. Portanto, a comparação ela é sempre limitada. A comparação, a parábola, o gênero literário, é sempre uma tentativa de falar de algo desconhecido a partir de uma comparação com algo já conhecido. Então vejam que essa dinâmica, ela é utilizada por Jesus, mas sem querer colocar um ponto final, né? Dizer, agora eu expliquei o que é o reino dos céus, agora foi dita a última palavra sobre este tema. Não, iniciou a falar sobre o reino dos céus. Então, Jesus utiliza no trecho de hoje, né, falamos de 7 parábolas, aqui temos duas que são bem curtas, né, diferente do semeador, né, daqueles 3 tipos de campos e assim por diante. Então, essas 2 parábolas assim, bem curtas que Jesus conta, elas poderiam ser quase que uma repetição, né? Mas evidentemente que a palavra de Deus nunca é uma repetição, mesmo que nós a escutemos várias vezes, Deus está sempre nos falando algo que nos surpreende. Então não basta dizer que as 2 parábolas, né, têm o mesmo tema, o reino dos céus, e uma mesma mensagem, mas uma mensagem desdobrada. E como é que a gente pode entender isso? Então, primeiro, se chama atenção para a pequenez, né, desta semente, mas que quando ela desabrocha, né, quando ela, né, se expande, torna-se uma árvore. Então, como diz aqui o texto, né, ela fica maior do que outras árvores. Então, o que é que Jesus quer dizer com isso? Que, de fato, o reino dos céus, ele precisa ser acolhido naquilo que ele é, isto é, na simplicidade, na humildade. E aí nós poderíamos pensar aqui em outros
ensinamentos de Jesus, né, que não são parábolas, mas são, poderíamos dizer, ações proféticas, né, quando Jesus está ensinando e trazem algumas crianças para que Jesus as abençoe, e os discípulos, né, dizem, não, leva para lá, tira daqui, né? Elas não entendem, né? Essa é a visão. E aí Jesus diz, não impeçam de as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então a criança também é o símbolo, né, porque é pequena, então ela é símbolo da pequenez. Agora, nunca confundir pequenez com mediocridade. A mediocridade é o acomodar-se ao pouco, fechar-se no pouco. A pequenez é reconhecer que se é pequeno, e quando nós reconhecemos que nós somos pequenos, então nos abrimos a possibilidade de crescer. Quem acha que já é grande não vai crescer. Quem acha que sabe tudo não vai aprender. Mas quem reconhece que não sabe tudo está disposto a aprender. Quem se reconhece pequeno está na expectativa de que cresça, né? que possa desenvolver. Então, essa é a primeira característica que nos apresenta a parábola do grão de mostarda. Ele é pequeno e era até utilizado, até mesmo na cultura, para esse tipo de aplicação, né? Então, por exemplo, se a pessoa quisesse dizer, na cultura do povo da Bíblia, uma coisa pequena, né, iria dizer, fazendo essa comparação, é como um grão de mostarda. Então, Jesus utiliza também esse modo de dizer comparativo, né, com o grão de mostarda, que de fato é algo muito pequeno, mas que depois se torna uma grande árvore. E aqui, quando se faz uma menção, né, que vêm os pássaros do céu e fazem ninhos em seus ramos, é o anúncio da universalidade deste reino. Não é um reino reduzido, restrito a um povo, né, que foi o grande erro de Israel, pensar-se povo exclusivo, mas era um povo excluído, um povo escolhido, né, não um povo exclusivo. E quando cresceu nessa vaidade de povo exclusivo, então começou a excluir os outros povos, enquanto que o reino dos céus é o reino que inicia, né, se instaura, mas se expande. E, portanto, esses pássaros, né, que vêm fazer seus ninhos, né, que vêm também se inserir neste reino, representado aqui nesta planta, representam justamente os povos pagãos. Aqui já há uma abertura, né, um anúncio de que o reino dos céus não pode ficar limitado a um pequeno grupo, a uma circunscrição, né, territorial, nem humana, mas que se expande. Então, isso que representam esses pássaros que vêm fazer os seus ninhos, né, nos ramos desta grande planta. Depois, Jesus, na segunda parábola, utilizando a comparação, né, do fermento que uma mulher pega e mistura na massa, e aqui é interessante a gente até recordar, porque a insistência é da proporção. É uma coisa muito pequena que tem muitos frutos, né? Então essa proporção na linguagem da parábola, ela precisa ser conservada. Às vezes numa tradução ela enfraquece, né? Mas, por exemplo, quando diz aqui, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, claro, na nossa cabeça, isso não é tão difícil de compreender, né? Ela pega 3 medidas, né? 3 porções de farinha e coloca ali um pouco de fermento. Isso aí até na prática as pessoas sabem, né? Porém, quando nós pegamos a palavra, né, original, né, do texto, que foi traduzido por porções, né, que é medida, é uma medida específica, né? Então, o sata, né, sata, que é o plural da medida, saton, que qual é a correspondência, né? A correspondência é que cada medida corresponde aproximadamente a 14 quilos. Então, se são 14 quilos, temos aí cerca de 42 quilos de massa,
Então imagine que não é pouca coisa, né? Não é 1 quilo de trigo, né? São 42 quilos de massa que a mulher misturou com um pouco de fermento. De fato, a imagem, ela chama atenção para essa coisa, vamos dizer, desproporcional, né? Uma coisa tão pequena para uma quantidade tão grande. Mas aí a mulher vai misturando, misturando, até que tudo fique levedado, e aí essa ação dinâmica, não é? Vai fazer com que a massa fique pronta para depois virar um alimento, né? E alimentar muita gente, né? Muita gente. Vejam que se a gente comparar com a primeira parábola, também tem essa proporção, né? Assim, muito abrangente. Os pássaros, né, vêm fazer ninho, né? Então isso é muito interessante, porque se conserva a proporção, né? Ou a desproporção, se a gente quisesse dizer, porque é uma coisa tão pequena para produzir coisas tão grandes, tão grandiosas. Então, em síntese, essas duas parábolas querem nos chamar a atenção para duas características fundamentais do reino dos céus, né? Sempre nesse aspecto dinâmico, né? De instauração, nada pronto, nada acabado, mas algo que está, né, sendo instaurado, implantado, que precisa crescer e que precisa ser também cuidado. Então, primeiro, a humildade, né, a simplicidade do reino, que começa pequeno, para que possa crescer. E a outra coisa que precisa ser, ter uma penetração, né, em níveis mais profundos. E aí o grande desafio para nós cristãos, né, que acolhemos esse reino, que somos anunciadores desse reino, como é que nós estamos, né, nos inserindo, penetrando, né, sobretudo nos vários aspectos, nas várias dimensões, nos vários setores, né, da convivência, da sociedade, da comunidade e assim por diante. Ficar na superficialidade, isso não colabora com o crescimento do reino. Então é preciso que nós, de fato, estejamos bem inseridos e bem comprometidos, não só com a proclamação teórica, mas sobretudo com o anúncio, com as nossas atitudes. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia, um bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser.